Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Fala Chico, primeiro episódio em vídeo, uma alegria muito grande poder oferecer, né, esse novo canal. O Fala Chico está no Spotify, já está no seu 359º, 359 o episódio já lá, você pode conferir, procurar Fala Chico Podcast em todas as plataformas de áudio que você vai encontrar, mas aqui no YouTube está nascendo agora, o primeiro em vídeo, então é uma experiência nova. E eu trouxe aqui para esse episódio para conversar comigo, meu amigo Daniel. Valeu, Obrigado, Eugênio. Daniel, Obrigado aí por ter aceitado o convite. com muita honra, um prazer imenso aqui estar participando, né, do podcast com você, trazer aqui um pouco do nosso estudo, da nossa contribuição como cristão, como pessoa, né, que se dedica muitas vezes a essa leitura e, claro, colaborar, ajudar as pessoas, trazer um pouco do que a igreja, né, nesse âmbito tão importante da vida da igreja, que é a liturgia, né, o que realmente a gente pode ajudar na formação e na melhor participação das pessoas na liturgia. Isso aí. E o Daniel já antecipou o tema sobre liturgia e o porquê que nós vamos falar sobre esse tema. Os últimos episódios publicados no podcast foram exatamente sobre liturgia. Em junho do ano passado, Papa Francisco publicou uma encíclica chamada Desiderio Desiderave. E nessa encíclica ele fala sobre a necessidade da formação litúrgica, tanto do clero quanto dos leigos, né? E lendo essa carta, algo ali me chamou muita atenção, me inquietou, né? E ele provoca ali falando que o homem moderno perdeu a capacidade de entender símbolos, né? E por isso eu fui aluno do Daniel no curso do Mater Ecclesiae, né, aqui do Rio de Janeiro, na escola Mater Ecclesiae, né, de leigos, uma escola de teologia para leigos, né, Daniel? E fui aluno dele de liturgia 1, liturgia 2, então passei um ano estudando liturgia, depois li esse documento e pensei, eu quero ir a águas mais profundas. Então publiquei a leitura da Sacrosanto Concilium, que é a constituição dogmática da reforma da liturgia. Trouxe leituras sobre a definição do que é liturgia, de livros didáticos sobre o tema. Trouxe três catequeses foram publicadas sobre esse tema, publicadas pelo Papa Bento XVI à época, e também um documento de Justino, sobre, acho que o documento mais antigo que tem um relato sobre como era a liturgia, né, no tempo dos primeiros cristãos. Então, depois de ter publicado todos esses episódios, eu achei oportuno a gente conversar sobre esse tema para a gente entender melhor o que é liturgia. E é exatamente essa pergunta que eu quero abrir aqui, te passando a palavra, Daniel. Como que a gente pode entender liturgia? O que é liturgia? Eugênio, a etimologia da palavra liturgia, ela é grega, né? Como muitas expressões que hoje a gente usa na igreja, como liturgia, evangelho, essas palavras eram do meio grego, do meio também ali do âmbito do Império Romano. Então, palavras pagãs, né? Não eram pagãs, palavras que nasceram do cristianismo. Né? Em muitos autores a gente até encontra a expressão, né, que a igreja cristianizou alguns termos helenísticos, né, do helenismo, aqueles que vinham de uma origem grega, pagã, como você bem mencionou. Então, essa palavra liturgia, ela já era usada nesse âmbito de serviço público, né? Quando o imperador, uma pessoa que tinha, né, determinado governo, enviava um emissário, mandava uma pessoa fazer um serviço para uma população, então se chamava essa expressão de leiturgia, ou seja, era um serviço público, algo que era prestado ao povo. Então, a igreja, trazendo para si, ela cristianizou esse termo, né? Ela colocou a liturgia, e São Paulo já, né, no Novo Testamento, nas suas cartas, ele já, ao fazer a coleta para os pobres, fazer a coleta a serviço das igrejas as quais ele também já havia fundado, então ele fala desse termo de liturgia, ou seja, uma ação pública em favor do povo, em favor das pessoas. Então, esse termo que era efetivamente pagão, a igreja cristianizou. Então, a liturgia também passou-se ao âmbito do culto.
da igreja. Deixa eu pegar então aqui para trazer um pouquinho para os exemplos. Então vamos supor, um imperador, a gente vê muitos filmes, né, dessa época, da antiguidade e tal. Então o imperador venceu uma batalha, voltou para Roma, resolveu construir um monumento em honra a uma divindade lá romana. Essa atitude se chamava de liturgia. Liturgia, exatamente. Então toda a ação que visava uma política ou uma ação pública, realmente que tivesse uma atividade na sociedade, no meio do povo, então esse termo se chamava liturgia. Então, como a noção de que a igreja, no seu culto, na sua atividade de rezar, na sua atividade de oração, então essa dimensão de que todos devem ter acesso, todos são chamados a ter ação, todos são chamados a ter participação nesse âmbito, nesse culto, nessa atividade de culto, então a igreja entendeu que essa atividade pública, esse bem de encontrarmos aqui em assembleia, reunidos em torno do nome do Senhor, então esse termo liturgia passou-se também ao âmbito da igreja, ao âmbito do religioso. Então a liturgia é a ação pública, é o culto do povo, né? Em favor do povo, mas ali todos se reúnem também em nome do Senhor Jesus, da pessoa de Jesus. E toda a atividade que a igreja também presta a serviço dos mais necessitados e que toda a ação da igreja ela é para todos sem exceção, então a sua atividade ela é pública. Portanto, o culto a Deus que é feito em favor do povo é a liturgia. A liturgia é o culto? Ou o culto está dentro da liturgia ou a liturgia está dentro do culto? Como que é essa relação do culto entregue a Deus e a liturgia? Então. Porque às vezes eu pergunto isso assim, porque às vezes o entendimento, inclusive foi meu entendimento por bastante tempo, de que a liturgia se restringe, por exemplo, ao que a gente vê na Santa Missa. Então, o que a gente está acostumado a ver, isso aqui é litúrgico, está tudo dentro de uma tradição, né? E aí começa a mudar, isso não é litúrgico. Então, qual é a relação entre liturgia e o que de fato é liturgia? E eu já acabei botando rito no meio, depois a gente entra nesse tópico. Mas para entender, o culto prestado a Deus é a liturgia em si, ou a liturgia está inserida dentro do culto a Deus? Então, aí o que a gente tem que ver quando realmente, em que segmento, sobretudo, essa expressão liturgia ela está sendo empregada. Por exemplo, volta e meia a gente vê aí os próprios ministros do Supremo Tribunal, do cargo, né? A liturgia do cargo, a liturgia do processo, ou seja, é o trâmite, a ação que está se tornando pública. Mas quando a gente fala no âmbito do religioso, do âmbito da fé, a liturgia ela está relacionada ao culto, à forma, né, de como uma reunião de pessoas, ou uma assembleia, uma convocação de pessoas, se reúnem de forma pública, onde todos podem e devem ter participação. Então, em âmbito cristão, nos primórdios da história da igreja, então esse termo cada vez mais foi, claro que ainda continuou sendo usado, né, vamos dizer assim, pelo Império Romano, mas cada vez mais esse termo foi ficando relacionado à atividade de culto da igreja. Então a liturgia é o ato de reunir-se, o ato de todos, né, entrarem nessa comunhão em torno da palavra, dos mistérios, da atividade de crer da igreja. Então, cada vez mais esse termo liturgia ficou sendo parte, algo como patrimônio da igreja, do ato de culto, né? E aí tem a dimensão que a gente já vamos abordando, é a questão dos ritos, das tradições litúrgicas, né? A gente tem as mais variadas tradições. Você tem siríaco, né? Você tem copta, você tem alexandrino, você tem maronita, né? Você tem caldeu e ambrosiano, porque vem relacionado a Santo Ambrósio. E claro, cada vez mais o rito romano, né? Porque a igreja, sediada em Roma, né? Onde a figura de Pedro também ali se situa, né? Passa pelo martírio.
Então, a igreja de Roma, que depois Santo Inácio de Antioquia vai falar, né, a igreja que preside na caridade, né, um grande santo padre da história da igreja. Santo Inácio de Antioquia, que inclusive foi tema de episódio do Fala Chico, as 7 cartas que ele escreveu, né? A história é muito bonita. Então convido você a procurar lá também no podcast, descobrir quem foi, né, Inácio de Antioquia. Um santo padre assim de grande envergadura, né, na história da igreja. Então realmente a liturgia cada vez mais foi tendo essa dimensão da atividade de crer, o ato cultico da igreja. E cada vez mais, com a evangelização da igreja, com a igreja se propagando, né, saindo também dos meios urbanos e alcançando o meio rural, então cada vez mais esse sentido, esse conceito de liturgia foi tomando muito mais expressão da atividade de culto da igreja. E sempre dentro de uma dimensão pública. Porque o que sempre ficou patente na evangelização da igreja, já com os apóstolos e as gerações pós-apostólicas, é que a liturgia ela está aberta a todos, sem exceção. Sempre em favor do povo, né? Sempre nunca perde em favor essa do povo. ligação com a etimologia da palavra. Né? Porque a própria palavra povo, em grego, laos, né, ela traz essa dimensão de comunidade, de sociedade. E depois, lá mais para frente, né, já no período medieval, aí quando vem a dimensão das societas perfectas, da atividade da igreja, a igreja como instituição, a igreja como uma instituição de grande importância na sociedade, então a igreja é aquela que congrega as pessoas. Então já tomando também a dimensão do Antigo Testamento, o povo reunido, o povo eleito. Antes, dentro de uma dimensão da Antiga Aliança, né, de Deus que vai se manifestando na história do povo de Israel, e depois, em Jesus Cristo, a experiência da pessoa, o evento de Jesus Cristo. Então, antes que uma salvação era exclusiva a um povo, a um Deus que fala, se revela a um povo, faz aliança com o povo, essa dimensão ela vai caminhando no Novo Testamento, onde Jesus ele congrega em si o novo povo, a Carral e a Vé. Então esse povo é a assembleia convocada, reunida. E aqui, na pessoa de Jesus Cristo, é uma dimensão de salvação universal. É para todos, sem exceção. Se a igreja, quando ela se reúne na sua liturgia, no seu ato de culto, ela, em torno da palavra do Senhor, em torno desse Jesus que deu esse mandato de se reunirem em seu nome e fazer isto em memória de mim, então é para todos, sem exceção. Então todos são chamados, então todos devem ter acesso a essa liturgia. Então a liturgia ela é a ação pública, onde toda a igreja presta culto integral ao Pai, que isso depois, essa dimensão também entra na Sacrosanto Concilium. Você comentou da questão, né, do novo povo de Deus, me veio na hora Papa Bento XVI e essa dimensão do povo eleito no Antigo Testamento, né, e quem é esse novo povo de Deus, é uma questão que eu quero mergulhar nisso com você, especialmente sob o ponto de vista dos sacramentos, mas ainda para a gente ir amarrando a questão do conceito, do que é liturgia, da questão do culto. A gente mencionou aqui, né, os diferentes ritos, né, e então não sei se toda a nossa audiência tinha ciência de que haviam e há tantos ritos, né? E aí eu quero fazer uma pergunta que, uma vez que a liturgia é um serviço prestado em favor do povo de culto a Deus, e a gente tem várias liturgias, né? Existe um culto perfeito? Qual seria esse culto perfeito? Ou há sinais dessa perfeição, dessa completude em cada um desses ritos? E então há elementos que mudam, elementos que são permanentes. Queria que você explicasse um pouco para a gente qual seria o culto perfeito a Deus, se algum desses se diferem, o que eles diferem, né? Mas acho que o ideal é a gente pegar a essência. Qual seria a essência do culto perfeito a Deus? Eugênio, nós temos, como a gente mencionou aqui, né, várias tradições.
E o Evangelho por si só, e isso ao longo de toda a história da Igreja, o magistério da Igreja, o magistério dos papas, sempre deixou destacado que o Evangelho ele é capaz de se enculturar. Ele assume, muitas vezes, expressões culturais, e aí das mais variadas tradições litúrgicas que temos. Mas o culto perfeito, tentando, assim, muito sinteticamente responder E eu também usei uma linguagem bem rasa, assim, bem leiga. Até porque quando a gente fala de perfeição, isso até para quando a gente fala de uma realidade que é exercida pela humanidade, a gente fala, mas a humanidade é falha, passível de erros, de equívocos. Será que haveria um culto perfeito? Um homem é capaz, né, de prestar um culto perfeito, né? Então, há gestos, há expressões, há essas tradições que o Evangelho assume. Então, o culto perfeito, se é que a gente pode dizer assim, o culto perfeito, ele é realizado porque há uma ação, e aqui é uma expressão, né, que a gente estuda muito na teologia, uma ação teândrica. Né? Theos, Deus. Andropos, de homem. Se esse culto, ele pode dizer assim que é um culto perfeito, é porque nessa realidade teândrica há uma ação divina e humana. Porque é o divino que se presentifica no humano. É o humano que pode ir ao encontro do divino, porque é uma graça na qual o próprio Cristo deixou para a igreja, e essa graça, ao mesmo tempo, é uma pessoa dom, que é o Espírito Santo. Então, na ação do Espírito Santo, quando todos reunidos em torno da mesa da palavra do Senhor e em torno da mesa eucarística, mediante a ação do Espírito Santo, essa ação que é efetivamente humana, de pôr-se, de colocar-se em, de alguma forma, em prostração, em adoração, em ato cultico para com Deus, e aqui a gente pode depois entrar na questão da dimensão do pão e do vinho, né? Quando levamos o pão e o vinho, esses dons que foram dados por Deus ao ser humano, à pessoa humana, a parte humana da igreja, então, quando por essa ação do Espírito Santo, esse pão e esse vinho que apresentamos a esse fazer-se sagrado, porque aquilo que é ofertado a Deus para ser consagrado, aí sim se manifesta um culto perfeito e integral ao Pai. Somente mediante essa ação que é divina, que virtualiza essa nossa ação humana de fazer oferta, para ofertar os dons do pão e do vinho, aí sim podemos dizer que há um culto perfeito. Porque nós, como seres humanos, e isso Jesus, de alguma forma, foi muito, vamos dizer assim, o seu beneplácito, o seu amor, o seu apreço pela humanidade, o que o humano pode ofertar à divindade? O que nosso, que é tão acessório, tão simplório muitas vezes, pode ofertar a Deus? Então, o próprio Cristo, ele se entrega, ele se deixa no pão e no vinho, esses dons da atividade humana, que podem agora a igreja, a semelhança de como ele fez ao Pai, como ele se entregou ao Pai, agora ele se deixa no pão e no vinho para que ele possa, nesse pão e no vinho, ser ofertado ao Pai. Então, Cristo é a verdadeira oferta da liturgia. Esse culto perfeito, ele é realizado por nosso Senhor, né? E eu lembro que nas nossas aulas uma palavra que você chamava muita atenção, né, do hebraico zikara, o memorial, que é a presentificação, né? Então, quando Jesus diz, né, fazer isso em memória de mim, esse culto perfeito está na atualização, no sentido dessa presentificação desse culto que foi realizado por Jesus. Exatamente. Porque o sacrifício de Cristo, ele excede o tempo e o espaço. Ele é atemporal, ele traz uma atemporalidade.
Então, nada nosso, humano, pode acrescentar ou diminuir a divindade. Pode acrescentar ou diminuir a glorificação que Cristo realiza mediante a sua unidade com o Pai, na ação do Espírito Santo, e em nada isso acrescenta ou diminui a obra de Cristo. Mas Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é exatamente um sacrifício perfeito. Ele que é o sacramento por excelência do Pai, ele que desejou e instituiu a igreja, que é o sacramento do Filho. Então ele se deixa, ele se entrega no pão e no vinho para que tivéssemos o que ofertar ao Pai, a semelhança de como ele fez. Então, na liturgia, né, ali na figura do persona Christi, do sacerdote e de todos os fiéis, como assembleia reunida, a Carral, Yahvé, o povo de Deus reunido, aí sim, todos em torno da mesa da palavra e da mesa do banquete, quando todos nessa unidade que só é propiciada exatamente pela ação do Espírito Santo, porque Cristo age, porque é uma ação divina e humana, aí efetivamente nós prestamos um culto verdadeiro e perfeito, integral ao Pai. Tanto que nas liturgias, e isso é muito bonito, né? Nas liturgias eucarísticas, umas mais, outras talvez com menos ênfase, mas toda a oração eucarística, ela é direcionada ao Pai, porque é o Pai pelo Filho na ação do Espírito Santo. Então, nessa atividade, nessa dimensão, é que efetivamente prestamos o culto integral ao Pai. Efetivamente, e aí tem uma expressão agostiniana, né, dos Christus totus, a persona Christi, que age na figura do sacerdote, e a Assembleia reunida, que é o seu corpo místico, é o Cristo total, né? E aí é muito bonito, né? Ele, quando o sacerdote fala, né? Ele está no meio de nós. Nosso olhar deveria todo se dirigir para a cruz, porque é Ele que está no meio de nós nessa presentificação. Essa obra de Cristo, ela é tão magnânima, ela é tão magna, ela é tão grandiosa, ela é tão perfeita, que exatamente só o próprio Cristo se deixando é que podemos, à semelhança de como Ele fez, realizar esse culto, porque é Ele que nas ações humanas presentifica, é Ele que está presente no meio de nós. É interessante que quando você fala essa expressão, Ele está no meio de nós, que a gente está muito acostumado a ouvir, né, na celebração da missa, e ouvir isso aqui nesse momento me trouxe a própria, como você mencionou, né, o conceito do Cristo total, né, como que na celebração da Santa Missa, Cristo está presente na Assembleia, na palavra, no sacrifício, e aí tem coisas que na liturgia que a gente vai acompanhando, né, que a gente testemunha e participa ali, que às vezes vai no automático, né? Eu sou católico de berço, né? Cresci com os meus pais foram de grupo jovem, então desde pequenininho já ia à Santa Missa, então tem muita coisa ali que é natural, você às vezes nem questiona e nem tenta entender, né? E agora ouvir, Ele está no meio de nós, tendo esse entendimento da presença de Nosso Senhor em todas essas dimensões, entendendo a igreja como um corpo místico de Cristo, e a gente está trazendo vários conceitos aqui que eu quero depois a gente ir retomando e passando, porque não sei se quem vai estar vendo esse vídeo está acostumado a esses termos, mas a beleza desse Ele está no meio de nós, porque a igreja, né, enquanto corpo místico de Cristo, ela está no meio de Cristo e Cristo está... Tem uma beleza assim que eu fico... Papa Francisco fala disso na Desiderio Desiderare, a questão do assombro, né? Falta muito ao homem moderno a questão do assombro diante da liturgia, mas acho que um pouco por conta desse entendimento, né? Acho que às vezes falta um pouco de entender o que é cada coisa, né, na liturgia. Eugênio, assim, como a liturgia ela pode ser abordada de várias frentes, de várias maneiras. Porque a liturgia, ela é esse agir de Deus, né? É
Resed, essa palavra até é hebraica, né? Que ela vem... Reset? Resed. Que não tem nada a ver com resetar e reiniciar. Não é o reset do videogame, né? Não, é o reset. É essa, se a gente fosse trazer, né, do hebraico para o português, seria essa graça, esse favor de Deus para com a humanidade. Então, a liturgia, você pode olhar pela liturgia de várias frentes, mas tem um outro âmbito que a gente não pode esquecer, que a liturgia ela é cristocêntrica. Cristo é o centro. Quando há pouco falávamos, né, de que a oferta da missa é o próprio Cristo, então a liturgia, até você mencionou, né, poxa, eu sou católico, eu sou cristão desde berço. A liturgia, ela, não como obrigação, mas como uma coisa espontânea, inerente, uma realidade que, sobretudo, ela é assimilada. Então, a liturgia, ela pede, ela carece de uma catequese prévia. E essa catequese, ela não deve ser trabalhada no meio da liturgia. Claro, talvez a gente esteja falando quase que de uma realidade que, principalmente nos nossos dias, você falou, né, do simbólico, do gestual. A liturgia, ela trabalha muito essa dimensão simbólica gestual. E pelo tempo que nós estamos vivendo, um tempo muito... tudo no cronos, tudo no temporal, tudo na pressa, tudo no tangível, no sensorial. Do material. Do material. E parece que a gente vai perdendo essa dimensão da espiritualidade, da dimensão da abertura da graça, da experiência. E isso, muitas vezes, né, em algumas fases da sua história, os judeus fizeram, outras não fizeram tanto, né, em outras fases não fizeram tanto. Mas muitas vezes o zelo de saber se o povo eleito, povo escolhido por Deus, na qual age o resede, age o favor, o penhor, a graça, essa ação de Deus. Então, muitas vezes isso chamava a transcendência, chamava ao simbólico, chamava ao gestual. Então, muitas vezes, hoje, nesse tempo de modernidade, pós-modernidade, ultramodernidade, como a gente já viu tantos autores falarem por aí, então isso vai, de alguma forma, causando assombro, porque a nossa época tem muita dificuldade de trabalhar o simbólico, o gestual, a transcendência, o silêncio, a perspectiva da escuta. Muitas vezes a gente está na missa, a gente está preocupado com a leitura. Então, quando fala mesa da palavra, ou seja, muitas vezes a gente não faz o exercício da escuta. Por quê? Até a Sacrosanto Concílio, né, muitas vezes falam, né, e outros documentos, catecismo, fala que o leitor, quando ele proclama a palavra de Deus, quem está falando por meio dele é o próprio Deus. Então, essa dimensão tão simples, humana, né, que é escutar, que é alguém nos fala. Quem vos fala? É o Senhor quem nos fala. Então, perde essa dimensão desse simbólico, do gestual, né, da palavra, dessa mesa, onde todos se reúnem para fazer o exercício da escuta. É Deus quem está no meio de nós, é a sua palavra. Então, isso é como parte constituinte da liturgia, do ato cultico da igreja. Então, é necessário que, retomando um ponto anterior, que uma catequese prévia seja realizada. E aí tem um ponto importante também, que a Santa Missa não é o lugar da catequese, né? É o lugar do culto divino. E aí, às vezes, por a gente só participar na Santa Missa, é que a gente acaba tendo essa deficiência, às vezes, até no entendimento de tudo aquilo, de todos os símbolos que são celebrados ali na Santa Missa, né? Uma coisa que também a gente também devemos até observar, aquilo que não é liturgia. A liturgia não pode servir de pretexto para ideologias. A liturgia não... Para recado. Bota lá na hora das preces, assim, que não vamos deixar que Nosso Senhor inspire, não deixar as coisas largadas no meio do caminho. Exatamente, não pode ser momento de catequese privilegiada. Muitas vezes, de novo, não precisa ser estritamente
verbal, tudo precisa... Agora vamos para o momento da liturgia da palavra. Na liturgia da palavra é o Senhor quem nos fala. Pode parecer didático, mas ali na liturgia é o momento para viver a experiência. Então, uma catequese prévia de formação, onde ali é exatamente a liturgia, é o ápice da vida cristã. Mas isso é um ponto muito complicado, porque você veja, de modo geral, eu espero não estar falando nenhuma grande bobagem, mas pelo menos a minha percepção, muito particular, que talvez muitos compartilhem dela, é de que muitas vezes a nossa relação com a igreja é pela Santa Missa. Se a Santa Missa não tem esse objetivo de ser uma catequese para ficar explicando, pontuando cada uma das coisas, a minha capacidade de entender tudo aquilo fica reduzida. Certamente. Né? Então, e no entanto, se o celebrante ele começa a ter esse foco, a preencher demais, de repente quem está participando vai achar excelente, porque começou a entender, mas no entanto se distanciou do foco principal, que é essa celebração do culto divino. Né? Exatamente. Porque senão vira, como dizer, é quase que um espetáculo sagrado. Onde, agora vamos para o primeiro ato, agora vamos para o segundo ato. Vira um espetáculo sagrado. Por isso que é muito importante que a gente entenda, e a intenção até de gravar os episódios sobre liturgia, para tentar contribuir, né, disponibilizando um conteúdo para esse entendimento. Eu queria retomar um ponto que você falou, de que Nosso Senhor ele se faz como oferta do sacrifício. E eu acho, uma das coisas que eu mais gosto assim, quando eu estou estudando a palavra são essas as prefigurações, né? Elementos que se realizam no Antigo Testamento e que depois eles se realizam de maneira perfeita em Jesus Cristo no Novo Testamento, né? E aí o culto, eu queria que você falasse um pouco sobre como era o culto no Antigo Testamento, qual é a novidade que acontece no Novo Testamento, né? Como era no Antigo, o que é trazido de novidade, como que a gente participa, né? E aí já retomando um ponto que a gente falou nesse novo povo de Deus. Antes era um povo eleito, né? Pela questão do sangue, do território, e no Novo Testamento algumas novidades são introduzidas, né? Então, o que a gente poderia trazer aqui de elementos que faziam parte do culto divino, dessa liturgia, dessa obra em favor do povo no Antigo Testamento, como que isso acontecia, e o que aconteceu de novidade no Novo Testamento para que a gente, talvez eu possa até colocar aí, para que a gente se separasse do judaísmo, né? Eugênio, cara, tem uns pontos que são importantes até para a gente ver essa dimensão que a gente encontra na Sagrada Escritura, né? A dimensão da aliança, como você falou, a dimensão de povo, e se a gente fala de liturgia, né, essa aqui a gente está mencionando o culto litúrgico, uma dimensão que a gente não pode faltar é a dimensão pascal, a dimensão da Páscoa. Sim. Porque qual é, assim, talvez o tema tão importante que a gente encontra no Antigo Testamento? É um povo que foi eleito, tem ali figuras importantes, como os patriarcas, depois vem a figura de Moisés, e, né, depois Josué, os juízes, e tantas figuras importantes na trajetória desse povo que foi o povo na qual, e aí uma expressão, né, muito talvez teológica, que é um Deus que se revela. É um Deus que, nessa revelação, ele faz aliança com esse povo. Ele escolhe esse povo. Ele tem ali uma fidelidade a uma promessa de que eu sou aquele que é. Este é o meu nome. E aí, ao fazer aliança com esse povo, então, essa aliança, e é o sentido teológico da aliança, de toda aliança que Deus faz com a humanidade, visa
levá-lo à liberdade. E liberdade não é libertinagem. Às vezes esses conceitos são... as palavras são parecidas, mas tem conceitos totalmente antagônicos. E nem fazer o que quer, né? Exatamente. Que eu acho que entra um pouco na libertinagem. Assim. E o povo, quando não entende a liberdade que Deus lhes permite nesta aliança, exatamente por Deus respeitar a liberdade deste povo, este povo muitas vezes sai do reset, sai da graça, sai do favor, sai da bênção de Deus e cai em ruína, cai em desgraça, acaba indo para o lado da idolatria. Mas Deus está sempre olhando para este povo, levando o quê? Para uma Páscoa, para uma passagem, para uma terra prometida. Então, todos esses aspectos de aliança, de fidelidade, de promessa, de Páscoa, de povo, de assembleia reunida, todos esses aspectos que estão ali presentes no Antigo Testamento, essas dimensões depois são assumidas no Novo Testamento em Cristo. Claro que aqui, dentro de uma tipologia, aqui tem uma antiga aliança. Em Jesus, no Novo Testamento, tem uma nova e eterna aliança. Ele mesmo diz isso, né? Ele diz, ele mesmo, Desidério desiderável. Desejei ardentemente estar convosco. Então, neste mesmo desejo na qual Deus, o Deus da aliança, Deus Javé, chama este povo para fazer a Páscoa, o Pessac, a travessia, aqui no Antigo Testamento é uma travessia socioeconômica, geográfica, terrena, e isso já em fases mais tardias da história do povo de Israel, no tempo de Jesus, muitos, até inclusive os apóstolos, achavam que a libertação de Israel, onde Israel voltaria a ser um grande reino, uma grande força política, seria exatamente dessa escravidão socioeconômica, geográfica, política. Como aconteceu lá na libertação do Egito. Do Egito, exatamente. Saindo da opressão. Da opressão. Só que, na liturgia, em Jesus, nesta nova e eterna aliança, aqui está se falando de uma libertação muito maior, que é a libertação da morte, da escravidão da morte sobre o gênero humano. Então, quando a liturgia ela retoma as passagens, a leitura do Antigo Testamento e depois vai direcionando o cumprimento daquilo que estava anunciado no Antigo e se cumpre no Novo, então aqui a liturgia ela resgata toda essa dimensão de salvação, de eleição e de escolha de um Deus que deseja desde todo sempre, desde a queda dos primeiros pais, em toda a trajetória da humanidade, levar, não apenas de novo, como a gente falou anteriormente, não uma salvação exclusiva para um determinado povo, mas para toda a humanidade. Então a liturgia da igreja, e essa liturgia, por isso que eu falei que é um tema tão amplo, um tema que nos seus vários segmentos, sobretudo se a gente fala dos sacramentos, cada sacramento, no seu rito, na sua ação litúrgica, batismo, crisma, a Eucaristia, que é o sacramento magno, o sacramento mor da igreja, que é o próprio Cristo, ordem, matrimônio, reconciliação, penitência e unção dos enfermos, todos estes sacramentos visam o quê? O resgate dessa dimensão salvífica de Deus. Dessa libertação, né? A libertação. Só que aqui não é, de novo, uma salvação exterior, sensorial, terrena, material. Aqui é uma salvação interior de quem se é, da volta às origens, dessa passagem da morte para a vida. Por isso que na última ceia, Jesus, você até mencionou há pouco, o termo do Zícaron, é esse Deus que age no meio do povo. É este Deus que ali, sobretudo depois na figura dos profetas, aqueles que são
porta-vozes de Deus, aqueles que anunciam que esse Deus se aproxima, que a sua fidelidade é para todo sempre. Mesmo que este povo muitas vezes se afaste de Deus, Deus não retira a sua promessa, a sua fidelidade, a sua aliança. E visa sempre levá-lo o quê? A Páscoa. Levá-lo à Páscoa é sinônimo de salvação. Então, em Cristo, todas essas dimensões próprias que estão lá no Antigo Testamento, depois elas são assumidas. Elas encontram seu verdadeiro sentido em Jesus Cristo. Ele é para onde tudo promana. Ele é para onde tudo caminha. Ele é o, vamos dizer assim, né? A gente fala, né? Praça da apoteose. A gente fala, pensa no sambódromo daqui do Rio de Janeiro, muitas vezes, né? Então, a apoteose é esta história que toda se delineou, caminhou ali, muitas vezes dentro de um olhar exclusivo, né? Quando a gente fala da Bíblia, para um povo, mas aqui em Jesus Cristo essa história ela se ramifica. É para todos sem exceção, é universal. Porque é Deus que nesse Zicaron, nessa Páscoa, então quando os judeus eles faziam memória, o memorial da dimensão de celebrar a Páscoa, é este Deus que age em favor de nós. E aqui na liturgia é este mesmo sacrifício que não coube no tempo, na história, que ele sempre se presentifica no meio de nós. É Deus quem age em nosso favor. É Deus quem nos salva. É Deus quem continua e agora essa aliança ela é nova e eterna para todos sempre. E para todos sem exceção. Eu vim para que todos tenham vida. Eu poderia dizer que é tudo isso, né, que a gente celebra na Santa Missa, porque se Jesus é o pleno cumprimento, né, de toda a história do povo de Israel, e a gente celebra a missa, participa da celebração em memória daquilo que Cristo fez, a gente está celebrando toda a história da salvação, né, do Antigo Testamento. Tem você estava falando, e eu fico traçando esses paralelos, essa beleza, né? O povo eleito é libertado da escravidão do faraó. E é libertado, e tem um detalhe, ele é libertado para que ele pudesse adorar a Deus, né? E não para, vocês estão livres agora, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Vocês estão livres para adorar ao Senhor. Da mesma maneira, Cristo, né, nos liberta não para uma terra onde corre leite e mel, mas para o reino dos céus, que figurativamente pode também correr leite e mel, né, mas para essa dimensão da liberdade, né, de sermos livres, né, livres da morte, do pecado, tudo aquilo que nos aprisiona, né, porque o pecado é uma grande prisão, em referência também à prisão, né, do povo do Egito. Esse daí eu poderia dizer então que, retomando um pouco do elemento central que a gente falava, dos vários ritos que tem, o elemento central é sempre a realização, a presentificação desse sacrifício perfeito realizado de uma vez por todas por Jesus Cristo, né? E aí a gente tem outros elementos que seriam humanos, uma ação teândrica, né? O sacrifício que Deus fez e outros elementos que são de ordem humana. Esses aqui são os que podem ser alterados. Sim. Né? Dentro dessa perspectiva aí dos ritos. Exatamente. Por quê? Porque exatamente, a gente veio até conversando antes sobre isso, né? A igreja, ela é um organismo vivo. Ela é um organismo vivo. É claro que, dadas épocas, circunstâncias, vou usar muito arbitrariamente esta palavra, algumas precisões ou ajustes precisam ser feitos. Mas o essencial, a essência, que é a dimensão do sacrifício, a dimensão do memorial, a dimensão profética deste Deus que se faz presente no meio de nós, que age no meio de nós, e o sacrum facere, né? O fazer sagrado
aquilo que é consagrado a Deus, isso é imutável. Isto é imutável, isso não se pode mudar. Nenhuma potestade humana tem essa arbitrariedade de mudar aquilo que está instituído por Deus. Acho que talvez isso daí foi o que eu quis dizer do perfeito. Esse é o ponto, é o ponto que é perfeito. Né? Perfeito. Isso não muda. Isso não muda, isso é imutável. Agora, podemos aqui trazer rapidamente ao Concílio Vaticano II, que dá um curso à parte, né, de tanta perspectiva que você pode olhar o Vaticano II, né, nos seus contributos. Por exemplo, a língua na qual vai se ser celebrada a liturgia. Trouxe para uma dimensão pastoral, trouxe o uso do vernáculo. Mas isso não, de alguma forma, não atinge, não diminui, não fere a essência do que está sendo celebrado. Esse seria um elemento humano que é passível de modificação, de adaptação. Exatamente. Feita pelo Papa, né? Exatamente. E sobretudo dos últimos papas, né? Eu acho que até dos últimos papas, exatamente porque vem na esteira do Vaticano II. O Vaticano II trabalha muito essa dimensão da colegialidade. Claro que há momentos, pelo seu ministério, pelo seu munus petrino, o Papa, né, tem até o próprio motu próprio, em algumas dimensões, algumas diretrizes, ele pode dar o seu toque, o seu direcionamento particular. Mas, sobretudo com o Concílio Vaticano II, essa dimensão da colegialidade, da igreja reunida, e agora a dimensão própria da sinodalidade da igreja, que quer dizer caminhar juntos, decidirmos juntos, nos colocarmos em atitude de oração juntos, para discernir o que o Espírito Santo quer nos dizer, para onde ele nos encaminha para a evangelização, para levar o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, cada vez mais é necessário trazer à tona como realmente essa liturgia, esta ação de Deus, o que é sagrado, isso que é imutável, é patrimônio. Foi deixado, foi instituído por nosso Senhor. E se a gente for trazer um aspecto até mais didático, até mais de estudo da liturgia, a liturgia ela não é só o conjunto das rubricas. Mas as rubricas são importantes porque, senão... O que são as rubricas, Daniel? As rubricas são aquelas definições, são aquelas... Está faltando a palavra aqui mais precisa. No popular posso dizer que é o script. É o script. É o script. É o script. Boa, valeu, Eugênio. O que o padre tem que fazer ali, as rubricas é o script ali. Ó. Tem que exatamente. Isso, bota a mão aqui, ali, porque vai pra cá. A liturgia, lá do início, quando a gente está falando, tem uma dimensão da comunidade. Somos assembleia reunida. Somos povo de Deus. Então aqui, o particular cada vez mais deve dar lugar ao coletivo. Somos um corpo. Nós estamos como um povo, assembleia reunida. Então o particular tem que dar lugar ao coletivo. Então, se não tem o script, como você bem colocou, e agradeço muito, aí cada um vai querer celebrar de uma forma, cada um vai querer viver a sua piedade popular, a sua fé de modo privado, de modo particular. É claro que a gente, não estou falando que a gente, não estou dizendo que a gente tem que abdicar da nossa espiritualidade, da nossa oração pessoal, da minha devoção a São José. Ninguém está mencionando isso, pelo contrário, isso é válido e muito importante para a vida cristã e da espiritualidade cristã. Mas quando a gente fala da liturgia, o particular deve dar lugar ao coletivo. O eu deve dar lugar ao nós. Não pode se perder essa dimensão. Então, a liturgia não é só o conjunto das rubricas. Não é normas, não é cumprimento de normas. Mas, ao mesmo tempo, essa dimensão de que tem um modo de como deve se celebrar, de como todos estamos participantes, não somos meros espectadores. Então,
este essencial, a essência daquilo que é imutável, para que exatamente possamos prestar o culto integral, perfeito ao Pai, isso possa ser realizado plenamente. Ele tem elementos exteriores, né? E elementos interiores, né? Essa disposição interna que Exatamente. é mais importante. Isso eu acho que teria a ver com o que Jesus fala quando de você entrar no seu quarto e orar. Esse quarto seria o nosso coração, né? De você estar... mas aí não no sentido de uma subjetividade, né? Sim, quando sim. a gente está pensando na liturgia enquanto culto público, é importante que a gente tenha essa disposição interior de consciência da participação, mas sem esse isolamento. Né? É muito importante você estar falando isso, porque qual é a disposição que eu chego para bem celebrar os santos mistérios? Essa frase, né, de São Leão Magno, né, o que era visível no Salvador passou para os seus santos mistérios. Então, qual é a boa disposição que eu chego para bem celebrar? A liturgia, a missa, o tempo que eu tiro do domingo ou do sábado, né? Ou todos os dias, porque a missa ela deve ser vivida diariamente. Claro que a gente entende por dimensões pastorais, dimensões de trabalho, dimensões da nossa vida cotidiana, a gente não consiga ir à missa todos os dias. Mas o importante é que toda vez que eu estiver me dirigindo para a Santa Missa, qual é a disposição que eu estou indo? Qual é a realidade a qual eu irei a poucos instantes fazer parte? Como este particular, este meu eu dá lugar ao nós, à comunidade, ao coletivo. Eu sou parte de um corpo. Então, qual é a disposição? Eu estou indo apenas como uma mera dimensão social? Como parte integrante desse corpo, ou estou indo como um corpo estranho? Como um corpo estranho, eu olho a igreja, a missa, a pastoral, a minha atividade como mais uma realidade laboral, social, a qual eu vou lá, né? Eu não sei se ainda se utiliza esse termo, né? Eu bato o cartão, né? Ou então eu coloco a minha digital lá. Agora a biometria. Agora a biometria, né? A identificação da face. Mas eu estou realmente indo porque eu tenho a clareza do que eu estou indo ali celebrar, eu sou parte de um todo. E ali, de novo, se presentifica a minha salvação. Ainda mais se a gente estiver falando da Santa Missa. Porque é o próprio Cristo que se faz oferta, que se deixa ser ofertado pela igreja ao Pai. Então, quando a gente leva o pão e o vinho, e também em torno da mesa da palavra, de novo, a dimensão do memorial, da presentificação deste Zicário, Zicarum, dessa presentificação deste memorial. É Cristo, Ele está no meio de nós. Eu tenho essa clareza? Eu tenho essa dimensão clara comigo? Então, por isso, que além dele estar no meio de nós, eu faço parte desse corpo. Parte deste corpo. Né? Eu não sou essa disposição interna. Essa disposição interna. E como essa dimensão, né, da missa, sobretudo, ide em paz, então, como eu estou saindo com quais as minhas disposições também externas de agora, como isso vai se debruçar, onde isso desemboca na minha vida cristã, no meu social, na minha família, na minha atividade. Então, não é só essa dimensão aqui eu vivo somente dentro da igreja, dentro da liturgia, dentro da missa. Mas no que isso desemboca, no que isso leva, acarreta na minha vida cristã fora do ambiente sagrado. E isso também é importante. Então, qual é a disposição? Qual é a clareza? O quanto realmente eu estou, ao sair também deste ato de culto, o ato de que Deus veio para me salvar e salvar todos que aqui somos parte deste grupo, dessa comunidade, mas que ao mesmo tempo, de novo, essa dimensão universal da igreja. Não é somente para estes que aqui se encontram. É o que Bento XVI fala naquele livro, né? Como compreender a igreja hoje. Se nós estamos aqui somente para celebrar a nossa salvação como um grupo específico, fechado, um grupo de elite,
na qual somente nós somos destinatários dessa salvação de Cristo, ele usa esse termo muito forte, inclusive, nós nos desconfiguramos como Igreja Católica. Para além disso, talvez não só a Igreja Católica, mas como Igreja de Cristo. Uhum. Todos, sem exceção, todos são chamados à salvação que Cristo veio trazer. Aqueles que creem, aqueles que não creem. Todos, sem exceção. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por todos. Sem exceção. Aí já é outro aspecto, se vai se salvar, se não vai se salvar. Aí é uma dimensão antropológica, é outros segmentos, né, que fogem um pouco aqui já do nosso tema central. Vou aproveitar até o gancho que você deu aí, trazendo da Santa Missa, né, do Ide em Paz, para aproveitar, para dizer que está na hora da gente ir em paz. O papo foi muito bom. Poxa, já... passa rápido, passa rápido, cara? Voa. Mas eu acho que deu para a gente passar por vários assuntos. É um tema, a gente já conversava, né, um tema muito rico, muito amplo. E a gente não tem tanto tempo seria muito cansativo também a gente abordar, mas eu acho que para as ideias iniciais, eu acho que enriqueceu bastante tudo aquilo que foi trazido já nos outros episódios. Inclusive, eu vou adiantar que eu estou gravando a Mediator Day, que eu vou publicar também, do Papa de Pio XII. Pio XII. Então, muito em breve será publicada no podcast. E eu cometi, primeiro episódio, a gente comete umas gafas, a gente esquece, dá branco. Eu esqueci de te apresentar, meu amigo. Eu te apresentei como Daniel, mas eu conversei aqui com o Daniel Cipriano Pérez. Daniel, que ele é graduado em Teologia, né, pela Faculdade de São Bento do Rio, mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC, professor do curso Matrimônio e a Família, do Vaticano II, Amores Letícia, pelo Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis. Esse que é o seu grande... É menino dos seus olhos, né? O tema do matrimônio. O sacramento do matrimônio, até pelo nosso testemunho de vida, né? Deus se encarnou no seio de uma família. Outro termo muito teológico, né? Que a gente encarnar-se, revelar-se, né? Então, Deus se revelou numa criança, quando assume a nossa humanidade, no meio de uma família, se faz criança. Bento XVI fala, né, num dos livros da trilogia, né, que Deus não se encarna nos palácios em meio a tantas pujanças e manifestações. Não, Deus se encarna, se faz ser humano na simplicidade de uma criança. E elege a família como o lugar primeiro de exercer aquilo que é tão próprio, tão belo, que é a vida humana, ao assumir a vida humana. Então, o matrimônio, a família... É um tema que os nossos olhos brilham, né? Que foi fruto da nossa pesquisa ao longo do tempo. Mas é super importante não só o sacramento do matrimônio, mas como todos os demais sacramentos, para favorecer a nossa espiritualidade, a vida cristã, mas, claro, sobretudo a Eucaristia, né, Eugênio? Sim. Que é o ápice. Sacramentos que fazem parte, né, do tema da liturgia, que não deu tempo nem de a gente entrar com muito detalhe. Mas fica para uma próxima oportunidade. E especialmente um específico para matrimônio. Para matrimônio. Então... E para te agradecer, Daniel, eu trouxe aqui um presente para você. Valeu, meu caro. Obrigado. Eu tô encerrando por que eu devia ter começado. Imagina, te apresentando dignamente, te presenteado, mas obrigado mesmo, eu acho que é oportuno também para agradecer esse bate-papo nosso. Obrigado aqui. Mesmo. Eu agradeço o convite de estar aqui, a proposta que nós falamos aqui de colaborar com o bem da igreja, o bem da sociedade, todos os bons valores de justiça, de paz, de fraternidade, de respeito que devemos cultivar como seres humanos, independente do credo, independente do Deus que professamos, mas que todos os bons valores, todas as realidades que engrandecem, enobrecem o bom convívio social, isso vem de Deus. Então, agradeço imensamente o convite e o presente, com certeza, vou deixar um lugar destacado lá. Obrigado. Esse livro é muito bom, depois a gente conversa sobre esse livro aí. Tá ótimo, cara, combinado. E para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Eu vou seguir aqui as rúbricas, o script, pedir o seu like, o seu joinha, para que compartilhe. É o primeiro episódio, eu sou
muito pequeno nesse mundo, né? Então conto com a sua ajuda se você gostou desse episódio, se você gostou da proposta, gostaria de ver mais, essa sua atitude vai contribuir bastante para que outros possam acontecer. Então compartilha aí no grupo da paróquia, da família, para quem você achar que esse conteúdo vai ser válido, compartilha lá, tá bom? E não deixe de seguir o Fala Chico Podcast nas plataformas digitais, você pode pesquisar e seguir, tá bom? Nos vemos numa próxima, se Deus quiser.